Ei, gente, beleza? Boa noite para todo mundo. Pessoal, nós tivemos um problema aqui no centro, porque acabou a luz, né? E como é que a gente vai fazer isso lá, né, sem luz? O que acontece? Tô voltando para casa, né? E vou deixar a live ligada. A gente vai batendo papo enquanto isso. As pessoas vão chegando, né? Espero que elas cheguem. E eu vou fazer isso lá em casa, lá na garagem de casa. Eu vou colocar aquele negócio lá aquele suporte, né? E vamos fazer lá. E isso não vai ser empecilho para nós, porque nossa tarefa é do bem, né? Nossa tarefa é do Cristo, é de Jesus, de Maria, da Nossa Senhora. E eu conto com a colaboração e participação de todos vocês. Tá bom? Vamos ter paciência, né? Ter paciência e vamos adiante. É assim que é. A vida nem sempre é do jeito que a gente acha que é, né? Que a gente planeja. Tem um inopinado, né? Um imponderável, que é a vontade de Deus. E é isso que nós vamos fazer. O importante é a gente executar os planos, né? As metas, né? Alcançar os objetivos. E vamos fazer, independente de qualquer coisa, vamos alcançar o objetivo. Então peço aí a paciência de todos, né? Para que a gente vá fazendo a nossa tarefa de Deus. Tá bom, gente? Para quem não me conhece, né? Primeiro contato, eu sou o Pai Anderson de Ogum, tá? Sou sacerdote da Tenda de Umbanda Caboclo Sete Pedreiras, que fica aqui em Brasília, Distrito Federal. E a gente hoje vai falar de espiritualidade, né? De macumba, falar de religião de matriz africana, falar de tudo aquilo que a gente gosta, que a gente tem fé, que a gente crê, e vamos fazer isso, tá bom? Vou passar aqui o telefone aqui para minha esposa, para ela ir me filmando, né? E a gente vai falando, tá bom, gente? Vai chegando quem for para chegar, por favor, já vai dizendo aí, se identificando de onde é, se conhece a nossa casa, fala o nome, vai dando aí um comentário e vamos adiante, beleza, gente? Valeu, eu vou passar aqui para minha esposa Michele e ela vai me filmando, né? E a gente vai batendo papo. Falou, gente? Valeu, vambora, vamos para cima. Coloca a maneira aí que fica fácil. Quiser ler aí algum comentário, Michele? Mas bem que você está com os outros telefones, é difícil, né? Sim. Mas o importante é você focar em mim aí, tá bom? Baixa aqui só um pouquinho a tela. Aí, pronto. Pessoal, então, seja bem-vindo aí, tá? Todo mundo. Vai dando os comentários aí. Dando boa-vinda para todo mundo, né? Dando boas-vindas para todo mundo. Se identificando, né? Falando aí se você é de religião de matriz africana, qual o centro que você frequenta, né? Qual o terreiro que você frequenta, se você é aqui de Brasília. Se você segue o nosso Instagram. Se você não segue, por favor, siga, né? Siga, que é importante. E comente, porque o comentário faz com que o algoritmo do Instagram mande para mais pessoas, né? E isso pode ajudar mais pessoas, mais gente precisando aí de uma palavra, de um conforto, de uma palavra amiga, né? De um conforto amigo. Porque a nossa religião, ela é muito boa, né? Uma religião muito digna, muito abençoada. E ela com certeza, traz alegria para muitas pessoas, para muitas famílias. Tá bom, gente? Então faz essa tarefa, por favor, né? Comenta aí, dá aí um glória a Deus, igual o crente faz, né? Aí, glória a Deus, igual o crente faz, entendeu? Importante nós estarmos louvando a Jesus, né? Maria, nossos orixás, nossos dias de Umbanda, para que a gente faça a nossa tarefa aí com excelência, tá bom, gente? Hoje, gente, como eu estava falando, tá? Hoje, a nossa live de hoje, a sequência dos nossos estudos, né? Nós planejamos, claro que é um planejamento que vai ser adaptado ao longo da vida, porque a gente pretende fazer isso ao longo de toda a vida. Então hoje a gente vai falar um pouco das influências das religiões de matriz africana para com a nossa religião de Umbanda, né? Como já disse, a gente pratica a Umbanda, a gente pratica a religião de Umbanda, né? E a Umbanda, ela tem várias influências, na religião sincrética por natureza, e ela tem várias influências, graças a Deus. Eu não tenho problema nenhum com o sincretismo, tá? Eu acho o sincretismo muito sadio na nossa religião. Talvez em outras religiões seja visto de outra maneira.
Talvez alguns umbandistas, sacerdotes, vejam isso de maneira diferente do que eu vejo. Eles querem talvez fazer uma religião de matriz africana mais pura, mais purista, com mais, vamos dizer assim, fundamento, né? Que acha que o fundamento tem que ser cumprido à risca, porque veio da África, porque veio dos povos originários, dos indígenas, ou que é do espiritismo. Essas coisas aí, esses blá 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 que a gente vem escutando aí, que todo mundo fala. Mas eu penso um pouco diferente, foi a maneira que eu aprendi, foi a maneira que os nossos guias de Umbanda, né, o Caboclo, o Sete Pedreiras, que é meu dirigente, me conduz, né? Da forma que os nossos guias nos conduzem, que no nosso caso o mais importante não é isso. O mais importante é praticarmos a nossa fé, né? Acolhermos o máximo possível de pessoas, né? Praticarmos o bem, a caridade, que é isso, é o fundamento da nossa fé, é isso, é a caridade, né? A manifestação dos espíritos para a caridade. Então, meu velho, se a pessoa tem uma pegada mais indígena, ou mais africana, ou mais espírita, ou católica, velho, no nosso terreiro isso é muito tranquilo, não tem problema nenhum. Eu acho até bom que seja isso mesmo, porque cada um vai se identificar de uma maneira no nosso terreiro, né? Acho que tava pegando fora aqui, gata. Se identificando de uma maneira no nosso terreiro e se sentindo à vontade de estar lá, se sentir acolhido. Então, nosso terreiro lá convive muito bem imagem africana, assentamentos, né, orixás africanos, nigerianos, né, que é da onde vem os orixás da cultura Nago-Yorubá. Tem lá as nossas imagens de Umbanda, de caboclos, pretos velhos, exus, pombogiras. Tem imagens católicas, tem a nossa cruz do nosso Mestre Jesus, inseparável do nosso terreiro, porque no nosso terreiro eu posso abrir mão de muita coisa, mas do Cristo nunca, né? Então, no dia que não tiver aquela... vou repetir o que o Caboclo falou, o que o Preto Velho disse. No dia que não tiver aquela cruz no nosso altar, o Preto Velho, o Caboclo, não vai estar mais comigo. Então, nossa orientação é essa, aquela cruz tem que ficar lá. Porque os nossos guias, apesar de ver muito blá 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 na internet aí, que nossos guias, o Caboclo que trabalha lá, que é o chefe da minha casa, o Preto Velho que trabalha lá, que é o chefe da minha casa, ele é cristão, pô. Ele é cristão. Então eu não precisei catequizar ele, não. Converter ele a ser cristão, não. Ele é. Entendeu? Ele é cristão e é ele que me ensinou a religião. Eu aprendi a rezar com o Preto Velho, com o Caboclo, com o Exu. E eles são cristãos. No meu terreiro eles são cristãos. Não é porque eu catequizei ninguém. Não transformei ninguém em cristão lá. Ele já era. A pegada deles são essa. Então eu sei que vocês vão ver, já viram aí outros pais de santos falarem diferente do que eu estou dizendo. Querendo fazer uma Umbanda sem o Cristo. Quer fazer uma Quimbanda sem o Cristo. Que o Exu deles lá não é cristão. É o deles, tá? O deles é assim. O meu não. E eu não catequizei ninguém, não converti ninguém. Pelo contrário, foram eles que me ensinaram o Cristo. Tá bom? Então tem que deixar isso bem claro. Aquele cara que é anticristão, que é não sei o quê, talvez ele esteja seguindo a pessoa errada. Talvez ele, se ele for em outra live, outro pai de santo, talvez ele seja mais feliz. No nosso caso aqui, eu vou falar de Jesus todas as vezes. Porque Jesus é meu mestre e meu Senhor. E Jesus não é exclusividade de crente nenhum, de católico nenhum, devido à baixa de alguma coisa. Mas acho que voltamos de novo. Vamos pegar a chave aqui, meu bem? A chave de casa, né? Já cheguei em casa, tá, gente? Então já pedi só a paciência de vocês, tá um pouquinho escuro aqui. Mas eu já vou botar ali na iluminação e a gente vai continuar fazendo a nossa tarefa. Pau na máquina. Beleza? Aí a chave tá aqui. O que mais? Pegar meu óculos, porque eu sou cego, se eu não peguei esse óculos, não enxergo nada. Bora, minha gatinha. A minha esposa vai pegar minha filhota aí que tava dormindo, né? E como é que é a tarefa do macumbeiro, né? Sai de casa, depois do dia, e vai pro centro, né? Fazer as rezas, oração, cuidar de si mesmo e cuidar da nossa Umbanda, né? Aí minha filhinha tá dormindo no carro ali, eu tenho uma filhinha de 8 anos, né? E minha esposa tá buscando ela. Enquanto isso eu vou abrindo aqui para acender a luz, pra gente conseguir conversar melhor. Beleza? Vamos embora. Agora ficou escuro, hein? Tem paciência comigo que eu já vou acender a luz. Ô Maia, dá licença, minha cachorra. Pronto, agora fica melhor. Beleza? E a gente vai, mesmo no improviso, a gente vai fazendo as coisas. Você pega a minha mochila aí, Michele, por favor?
Tá vendo aí? Se eu não fosse minha esposa, meu irmão, faz um trabalho absurdo, né? Além de me aguentar, tem que fazer essas tarefas todas, né? Graças a Deus que eu tenho mulher, graças a Deus. Se não tivesse, não sabia nem o que faria. Né, gente? Então vamos embora. Deixa eu ver um lugar aqui mais fácil aqui pra gente fazer. Fazer aqui. Pronto. Tirar isso aqui de cima da mesa. Tem quanta gente nessa live aí, gente? Sei lá, né? Vamos embora. Desculpa o improviso, tá? Desculpa o improviso. Amor, eu tô parada assim. Eu acho que é só voltar aí por causa do coisa, né? Pega aqui o negócio, meu bem. Pessoal, tá online ainda aí? Acho que tá, né? Dá alguém, responde alguma coisa aí pra me ver se tá online. Segura aqui, meu bem. Só um minuto. Depois você olha no seu telefone pra ver se o pessoal tá interagindo conosco aí. Será que aqui é melhor? Tudo bem? Vê o que você acha melhor. Vai botando pra cá um pouquinho, Michele. Tô arrumando um tripé aqui, viu, gente? Dá um ter paciência comigo. Bote aqui. Tá vendo? Vira pra lá, por favor. Ao contrário. Aí, bichinho. Oi? Ah, tá. Acho que eu vou virar pra cá. Vamos ver. Ver se dá certo aqui, que acho que vai ficar melhor. Vamos ver se a iluminação aqui ficou melhor. Ajuda a gente. Aí, garotinho. Acho que ficou melhor, né? Um fundo mais claro. Desculpa as roupas da minha mulher espalhadas aí, viu? Sabe como é que é, né, gente? Casa de gente normal. Tem ninguém aqui que tem controle de tudo, não. Beleza? Acho que foi, né? Tá conseguindo ver aí, Michele? Acho que tá ao vivo, não tá? Sim. Você tá conseguindo escutar o áudio? Pedi para participar. Pessoal, acho que tá beleza agora, não tá? Me fala aí, se tá tudo bem. Dá um joinha aí pra nós. Quer sentar aqui, meu bem? Senta aqui comigo, vai. Senta aqui porque você vai me dizendo o que o pessoal tá lendo, né? Pode sentar aqui do meu lado. Senta aqui, gentileza. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Minha mulher é um pouquinho tímida, tá? Mas daqui a pouco ela vai se soltando, é só agora, tá bom? Acho que nas próximas ela vai estar mais à vontade. Bota um volume bem baixinho, por favor, né? E você vai olhando. Minha mulher é um pouquinho tímida, tá? Mas daqui a pouco ela vai se soltando, é só agora, tá bom? Beleza? Por que esse pedido feito? Eu pedi para você participar. Então, pode clicar aí, vai. Eu já fiz. Você consegue ver os comentários das pessoas? Sim. Aí o pessoal deu boa noite, né? A Ivanilda. Vê os últimos, vai ver os contatos aí. Célia Caraza. Tem alguma... Pessoal, eu vou falar aqui agora vai dar certo, né? Como eu falei no início, a gente hoje, o nosso roteiro é o seguinte, é falar da influência das religiões de matriz africana, tá? Então, se vocês quiserem fazer, pode baixar o volume, deixa sem o volume, por favor. Tá, não, né? Deixa sem o volume e você fica só vendo as notícias. Se quiser usar meu óculos, pode usar. Obrigada. Então, o que acontece? A minha esposa vai olhar ali as perguntas, tá? Então, por favor, mande pergunta. Facilita o nosso trabalho, né? E a gente vai interagindo melhor. Aí, por favor, se identifica, né? E faz a pergunta, tá bom? Pode ser de qualquer lugar, qualquer pergunta, pode, de preferência, dentro do nosso tema, né? Nosso tema de hoje, como eu falei, é as raízes da Umbanda, né? As raízes da Umbanda. Então, a Umbanda, gente,
uma religião brasileira, né, como já falamos, ela tem influência das religiões que fazem parte da cultura do nosso país, da nossa brasilidade. Então ela tem uma influência forte, né, da cultura africana, afro, que para quem não sabe, né, gente, vou falar dessa primeiro, tá? A cultura africana, por conta da escravidão, daquela desgraça da escravidão, os nossos irmãos, os nossos negros, né, pretos, africanos, foram trazidos para o Brasil. Escravizados, trazidos para cá, né, a força que todo mundo sabe. Dizem aí que o Brasil, sozinho, recebeu mais negros do que qualquer outro lugar do mundo. Qualquer outro lugar do mundo que teve escravidão de povo africano foi menos do que o Brasil. O Brasil teve mais preto escravizado do que qualquer lugar do mundo. Então chegou muito preto escravizado aqui. E o que acontece? Chegou gente de todo lugar da África. E a África é um continente absurdo de grande, né, gente? Então, esse montão de gente são de culturas diferentes, bem diferentes. E eles chegaram aqui. Então, para se parar em 3 grandes grupos, os primeiros povos africanos que veio trazido para cá por conta da escravidão eram os Bantus. O Brasil tem em torno de 300 anos de escravidão. Eu não sou historiador não, viu, gente? Então, se eu falar alguma bobagem aí, releva, pelo amor de Deus. A gente fala de acordo com o que a gente estuda, a gente lê, a gente ouve aqui, aprende ali, mas eu não tenho, como é que fala, autoridade para falar com certeza de tudo, não, cara. Eu sou um macumbeiro, velho, querendo aprender, estudar e fazer a tarefa do bem, tá bom? Então, o meu compromisso com a religião ele é enorme, mas eu não tenho pretensão de ser perfeito, não, de ser o sabe-tudo, o sabichão. Isso aí eu deixo para outros. Tem um monte de gente na internet aí que é sabichão, tá? A ideia nossa aqui é praticar o bem, a caridade e ser o mais possível, ser fraterno com todo mundo, tá bom? Então, o que acontece? Desses povos africanos que vieram para o Brasil, os mais, que vieram a maior quantidade de negros, foram de 3 regiões, tá? Basicamente. O povo Banto, que foram os que mais chegou. Depois chegou o povo Jeje, né? O povo Banto é de onde é Angola hoje, tá? O Jeje, que é mais pro lado do Benin, né? E o povo de Orixá, que é o povo iorubano, que chegou no final desse período da diáspora africana. Então, o último povo que chegou foi os cultuadores de Orixá, o povo da Nigéria, né? O povo que hoje é a Nigéria, né? Cultura Nagô-Yorubá. E esse pessoal, diz os historiadores, que a cultura que normalmente fica mais latente na mente das pessoas, que grava mais, é a última. Então talvez seja por isso que o povo de Orixá ele ganhou mais espaço na nossa cultura brasileira. Talvez, tá? Mas aí por isso que tem essa força toda, né? Não que os outros não tenham, mas talvez seja por isso que o culto ao Orixá ficou mais famoso no Brasil, né? O que mais? Então, esse primeiro povo é o povo Banto, né? A Umbanda, gente, bebe em todas elas, tá? Todas essas culturas. Mas dizem, também, os pessoal aí que mexe com linguística, né? Dizem que muitos dos termos que nós usamos na nossa Umbanda, cambono, congá, muitos dos termos, né? Veio da língua quimbundo, que é angolana, tá? Que é de Angola. Então dizem que a Umbanda tem muito mais a ver com o povo Banto do que com o povo de Orixá, se você for botar na ponta do lápis aí, tá? Então, a Umbanda bebe bastante tudo que é cultura, né? E ela acabou ficando entre mesmo o povo preto, o povo de raça africana, o povo africano, né? Os nossos irmãos, eles tiveram tiveram sincretismo, né, gente? Então teve muito sincretismo entre o povo de Angola, do Jeje, que é do Benin, né? E o povo do Yorubá, né? Os iorubanos, né? É o povo de Orixá. Então eles mesmos já teve sincretismo, porque eles tiveram que sincretizar entre eles por questão de sobrevivência aqui nos barracões, né, do Brasil, tá bom? Dizem também que chegou pessoas que eram muçulmanos, né, que chamam os malês, né? Teve até uma questão histórica aí que é a Revolução dos Malês, é um nome assim, né? Só muçulmanos, tá? Então a gente não sabia disso, vai aprender outro dia aí, que a Umbanda também bebe nisso, cara. Então dizem que o Orixá Malê, que era um orixá, que era uma entidade que dava o nome de Orixá Malê, que
que foi um dos espíritos que trabalhou com Zélio Fernandino de Moraes, com o Caboclo das Sete Cruzilhadas, que fundou a Umbanda no Rio de Janeiro, uma das entidades dava-se o nome de Orixá Malê, Imalê. E ninguém sabia o que era isso, né, cara? Umbanda também é religião feita de pessoas muito simples, pô. Não tinha essa informação de internet que tem hoje, que todo mundo pesquisa tudo. E se sabe hoje que esse Imalê, na verdade, era um muçulmano. Ou seja, um dos caras que fundou, um dos espíritos que foi responsável por fundar a Umbanda no nosso Brasil, essa Umbanda que é um formato do Zélio Fernandino de Moraes, que é a mais famosa, que tem mais influência comigo, por exemplo, um deles era muçulmano, gente. Então você vê como é que o negócio da Umbanda é muito fera, né? Inclusive a Tatiane fez a pergunta, como a Umbanda interpreta Maria? Maria? Jesus. Olha aqui, ó, que pergunta que legal, né? Foi a Tatiane? Uhum. A Tatiane perguntou isso, né? Como a Umbanda interpreta Maria, né? Gente, como voltamos aqui ao assunto, né? A nossa mãe Maria, gente, a Umbanda ela bebe várias culturas, né, gente? Então, Maria é da cultura cristã católica, correto? Né? Os devotos de Maria, eles são mais expressivos na cultura cristã católica, tá? Em todos aqueles, então, umbandistas que tem uma pegada da fé católica, vai ter um apreço maior por Maria, né? E no nosso Brasil tem muito católico. Inclusive os negros. Isso é polêmico, hein, gente? Hoje em dia, falar essas coisas aí parece que falar o óbvio incomoda. Falar o óbvio incomoda, tá? Muitos dos nossos negros pretos velhos, caboclos, são cristãos. Nego que hoje fica falando um monte de coisa aí, ó. São cristãos, tá? Eram caboclos que foram convertidos ao cristianismo por conta do jesuitismo. E tem gente que gosta de ficar arrumando briga aí, que mentira. Muitos dos caboclos eram cristãos. E não foi porque foi obrigado, não. Ele se converteu porque se converteu mesmo. Ele acreditou que Jesus é o caminho, cara, é a salvação e acabou, é ponto final. O cara quer dizer que foi, apesar do processo de colonização, um processo rude, duro, que quem ganha a guerra impõe a religião, isso é um fato. Mesmo assim, muitas dessas pessoas se converteram porque quiseram. Porque quiseram. O cara é cristão, velho. Então, muitos dos caboclos são cristãos. E porque querem, porque acreditam, pô. E assim é o preto velho, né? E assim é qualquer outra entidade, tá? Tem aqueles que foi à força, que não quis, mas tem muitos, meu irmão. Talvez a maioria é cristão porque é mesmo. Porque quer, porque crê. Tá? Então, esse caboclo que eu me refiro, esse preto velho a qual eu me refiro, ele é devoto de Maria. Ele é devoto porque ele é cristão. Ele é católico, pô. Ele é católico, que a gente tem que entender, tem que respeitar. Tem gente que fala assim, não, o cara ele tem que rezar lá pra crença indígena. Beleza, velho. Mas você quer obrigar ele, pô, a rezar pela crença indígena? Ou obrigar o negro a rezar por orixá? Que absurdo. Ele tem que ter a liberdade para rezar porque ele quer. E eu não tenho que obrigar ele a rezar para nada. Mas hoje tem uma falácia aí que quer obrigar o cara a rezar para orixá. Ele reza se ele quer, se ele quiser. Se ele quiser virar crente, que ele vire, pô. Tem que ter respeito. Tá? Então a história da Maria é mais ou menos nessa história, né? Muitos de nós, umbandistas, viemos da cultura, da crença católica, pô. É natural que sermos devotos de Maria. Rezamos para Maria a vida inteira. Agora virou macumbeiro, não vai rezar mais. Né? Acho que não tem sentido isso. Se você quiser continuar rezando para Maria, eu acho ótimo. Eu adoro a Maria. Adoro. Rezo para ela todo dia. Tá? Apesar de nunca ter sido católico. Tá bom? Então, tem muito espírita kardecista que, apesar de espiritismo não rezar para santo nenhum, tem devoção a Maria, que Maria é fera. Porra, aonde que eu vou abrir mão da mãe de Jesus? Porque, por algum motivo, negativo. Tá bom? Então a gente vê isso, vê ela como a divina, como a santa que é, né? Ela, se eu não me engano, ela é santa, católica? Ela como católica, pela interpretação católica, ela é santa. Como espírito é um espírito de luz, né? Fantástico, talvez um espírito de luz, talvez dos melhores que pisaram na terra. Ela foi a mãe de Jesus, velho. Pô, se ela é a mãe de Jesus, pelo amor de Deus, né? Vou falar o que dela, pô? Ela tem que ser, no mínimo, melhor do que todos nós. Para ser a mãe do nosso mestre, tá? No mínimo, só de ela ser mãe do nosso mestre, ela é melhor do que todo mundo. Tá? Então temos devoção a ela também. Da mesma maneira que temos devoção para as mães orixás. Todas as grandiosas mães orixás e abás são
sincretizando com Maria, né? O sincretismo ajuda a gente a pensar, gente, não atrapalha não. Então, se ela tem os atributos da grandiosa mãe, se nós compararmos as nossas mães orixás com Maria de Nazaré, que é a nossa mãe de Jesus Cristo, gente, todo mundo ganha, ninguém perde nessa briga aí não. Entendeu? Então esse negócio é vaidade pura de ficar querendo competir quem é maior, quem é menor. Imagina numa mesa dessa aqui, sentada a Maria, sentada a mãe Oxum, sentada a mãe Ansã, sentada a mãe Iemanjá e ficar disputando quem é melhor. Imagina, já imaginaram isso aí? Que ridículo! Que ridículo! Então quem faz esse tipo de comparação somos nós, né? Que quer dizer que o seu santo é melhor. Então isso aí não existe não, pelo menos na minha cabeça, entendeu? Eu acho isso um absurdo. Tá bom? Então a gente é devoto de Maria. Eu sou devoto de Maria, tá? Maia. Sai fora, cachorro. Eu sou devoto de Maria, tá bom? E das mães orixás também. E convive muito bem, obrigado, graças a Deus. A Edilane aqui antes fez uma pergunta que era, então houve conversões espontâneas? E aí depois ela colocou aqui, Edilane, vocês em palestras afirmam que as entidades transitam em todas as religiões, que os pretos velhos trabalham tanto nas religiões de matriz quanto em outras. Qual a visão da casa sobre isso? Quem está falando? É a Edilane 2507. Oi, Edilane, beleza? Obrigado, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, porque tá uma cachorra latindo, falando que os nossos guias, né, transitam em outras religiões também. Quando a gente fala nossos guias, fica pensando que é tudo nosso, né, gente? Mas não é. As religiões, gente, vou falar a maneira que eu entendo, a maneira que eu vejo, tanto dentro da religião de Umbanda e por conta da mediunidade, tá? Com o longo do tempo a gente vai ter bate-papo sobre essas coisas aí. Então muita coisa eu vejo pelo conta do aprendizado da religião, que a gente vai ganhando ao longo do tempo, e muitas coisas pela mediunidade, né? Que Deus vai dando a oportunidade da gente de observar com os nossos próprios olhos. Eu percebo, gente, que as religiões fora no mundo espiritual, elas são preservadas. Às vezes as pessoas imaginam que no mundo espiritual não tem religião. Isso é um mito, tá? As religiões são preservadas. Então as escolas religiosas nas dimensões espirituais são preservadas. No mundo espiritual tem religião católica, evangélica, muçulmana, tá? E esses espíritos continuam sendo da sua religião, cara. De forma organizada mesmo, tá? Igrejas, sinagogas, mesquitas, terreiros, no mundo espiritual. Alguns na contraparte astral dos centros aqui da Terra, igrejas, e outros avulso mesmo. Como é aqui. Tem religião, tem igrejas, cara. Já vi, tá? Ninguém me contou, já vi. Várias vezes, tá bom? Pessoas que estão lá no mundo espiritual, desencarnadas e são religiosos, de N religiões. Tá bom? E nossos guias, tanto os nossos guias de Umbanda, quanto espíritos de outras religiões, espíritos esses que têm lucidez da prática do bem e que vê todo mundo como irmão, que quer ajudar, eles têm liberdade para transitar em outras religiões. Quem pode mais, pode menos, né, velho? Então tem espíritos, não são todos, religiosos, que eu estou me referindo, né? Espíritos religiosos que transitam porque querem. Porque são mais universalistas, têm uma relação com mais de uma religião, conseguem linkar uma coisa na outra. E eles saem daqui, vai para colar e fazem sua tarefa. Então você vai ver muito livro de Umbanda falando que Dr. Bezerra de Menezes esteve no terreiro. Ontem mesmo eu estava lendo o livro da Ivone Amaral Pereira, médium fantástica, né? Porque quem não conhece, por favor, né? Dona Ivone Amaral Pereira, né? O livro Dramas da Obsessão, psicografado em 1964. Quem escreve o livro é o Dr. Bezerra de Menezes. E ele narra lá que a equipe dele, fazendo um trabalho mediúnico, né? um trabalho desobsessivo no centro espírita. O livro foi escrito em 64, gente, pelo amor de Deus, tá? Não foi livro da modinha, que está escrito agora de modinha para agradar público, não. 1964, a Dona Ivone é uma médium fantástica, né? De livro, médium velha, que nesses médios café com leite de hoje em dia, não. Escreveu vários livros bons. E nesse livro, né, Dramas da Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito, para quem não conhece, é um dos fera aí, né? Escreveu pelas mãos dela que, certa feita,
eles foram fazer um trabalho desobsessivo num centro espírita, kardecista, desse que tem centro espírita kardecista, e por meio da mediunidade descobriram lá que um rapaz estava passando por um processo obsessivo e a família dele tinha cometido aqueles atos, que eu não vou falar o nome porque pode cair a live aí. Atentou contra a própria vida, tá? E tinha 2 pessoas da mesma família que tinham cometido a mesma tragédia. E esse grupo espiritual do Centro Espírita, comandada, dirigida pelo Dr. Bezerra de Menezes, foram até a casa desse drama familiar, dessas pessoas, para fazer um trabalho, né? Ajuda, limpar a casa, tirar espíritos lá que estavam obsidiando a família, conduzir espíritos que ainda estavam agarrados na matéria por conta daquela morte trágica. E o Dr. Bezerra de Menezes leva um espírito de um caboclo chamado Peri, tá? Inclusive, nessa década de 60, 64, que foi um dono que escreveu o livro, fundaram várias casas aí de Umbanda no Rio de Janeiro com o nome de Caboclo Peri. Eu não sei se tem relação, mas talvez tenha. Então tem algumas casas aí que tem o nome de Caboclo Peri. Eu não posso dizer que é o mesmo cara não, velho, mas que tem uma influência, tem. Tá? Então é isso. Esse Caboclo Peri era um tamoio, né, se eu não me engano lá o nome, uma tribo, e o cara era um sacerdote fera. E disse que numa outra vida, antes de ele ser pajé dessa aldeia, ele foi um sacerdote de uma outra religião, não sei se era persa, uma religião de um povo desse árabe aí. E ele tinha cometido um monte de atrocidade. E ele nasceu como sacerdote, nasceu como pajé, né? Eu acho que é pajé o nome. Aqui no Brasil, desse povo tamoio, e ele era um sacerdote famosíssimo, um cara poderoso. E quando morreu, desencarnou, ele ficou ali na atmosfera do Rio de Janeiro e ele ajudava nos centros espíritas, velho. E o Dr. Bezerra de Menezes levou ele para fazer essa desobsessão na casa dessa família que tinha cometido esse ato de loucura, né, coitado. Esse espírito, caboclo, foi lá para tirar os espíritos sofredores que estavam na casa, desefumar a casa, entendeu? Limpar, tirar a energia negativa, né? Conduzir aqueles espíritos para um trabalho. Ou seja, lá no livro já está dizendo. Então os espíritos, eles fazem isso, há parcerias. Ninguém trabalha sozinho no mundo espiritual, gente. As pessoas fazem parceria. É natural que um espírito de Umbanda, que se denomina umbandista, outro mito, tem gente que fala, espírito não tem religião. Mentira, tem muito, tá? Tem mais espírito dizendo que tem religião do que o contrário, gente. Né? Espírito que eu falo que é trabalhador da luz, né? Que é trabalhador que fica dentro de igreja, que fica dentro de centro. O cara é religioso, pô. Então, com exceção dos espíritos que não são religiosos, né? Tô falando daqueles que são da religião. O cara que é católico, viveu a vida inteira na igreja católica, ele é sacerdote da igreja católica, fez todos os ofícios, ele vai continuar na igreja, cara, trabalhando com católico. E assim o macumbeiro da Umbanda, do Candomblé, da onde for. Tá? E esses que têm um pouco mais de clareza, lucidez, às vezes ele fala, pô, eu vou lá ajudar, vou dar uma moral lá no centro espírita. Aí ele vai lá, ajuda, tem uma parceria, né? E ao contrário também acontece. Dizem que o Dr. Bezerra de Menezes, alguns terreiros, já vi alguma literatura falando isso, alguns livros, que o Dr. Bezerra de Menezes às vezes vai em terreiro de Umbanda e se manifesta como preto velho. Já vi da Joana de Ângeles, mesma coisa, que às vezes vai em algum terreiro e se manifesta como preta velha, e outros espíritos. Isso acontece, gente, isso acontece. Então essa interação entre as religiões é comum, né? Claro que cada um guarda a sua fé, guarda a sua crença, guarda aquilo que é crer, mas aquele que tem clareza mental, que tem lucidez, ele tem liberdade de ir em outro lugar e ajudar, e ele vai, às vezes de forma anônima, se passa como religioso daquela religião e faz a tarefa. Ele chega lá, diz que é padre, chega lá, diz que é pastor, e faz a tarefa dele do mesmo jeito, com excelência. Beleza? Fala aí, por favor, meu amor. A Tatiana também está perguntando sobre Ori e Fá na Umbanda, né? Como se explica? Orixás, Ori e Fá. Vamos lá. O Ifá, essa tradição é uma tradição talvez mais antiga, talvez, né? Ou tão antiga quanto o Orixá. Só que o Ifá no Brasil chegou depois. Chegou primeiro o povo de Orixá, os cultuadores de Orixá. Que lá na África chama-se Xexelabá, tá? Os cultuadores de Orixá lá na Nigéria, né? E esse pessoal chegou mais aqui.
Diz aí os historiadores, que eu já falei que eu não sou, estou só replicando o que eu já li, que chegou mais povo de orixá porque eram mais pobres. E o povo ifaísta chegou menos. Por quê? Porque o ifaísta, normalmente o sacerdote, o babalaô de Ifá, ele era o conselheiro do rei. Então o rei, o que acontece? O rei preservava os dele, pô. Se ele era o conselheiro do rei, ele era os mais, com mais poder político, os caras que tinham mais influência com o reinado, na hora da guerra ele mandava o outro, pô. Entendeu? E mandava aqueles que ele era o inimigo, aquele que tinha menos influência política, menos influência na sociedade, mandava mais os, né? O inimigo é pobre, velho. E eles mandavam para cá, porque dizem também que muitos foram vendidos entre eles. Eles vendiam os inimigos, né? Então, chegou aqui muito mais cultuador de orixá, por uma questão lógica do comércio. Os ifaístas chegaram menos, chegou um ou outro babalaô, mas não na proporção que o povo cultuador de orixá, tá? São cultos distintos, mas muito próximos. Fazem parte da mesma cosmogonia, da mesma estrutura teológica, né? Mas são cultos diferentes. Na África, quando eu falo da África, eu estou falando da Nigéria, tá? Dos cultuadores de orixá, nesse sentido. Tem lugares na África que se cultuam mais Oxóssi. Tem lugar na África que cultua mais Xangô. Tem lugar na África que cultua mais o Batalá, que é o Oxalá nosso. Entendeu? É um culto mais... O Xangô, aquele culto é mais daquela cidade. Todo mundo lá é filho de Xangô, porque nasceu naquela cidade, gente. Aqui no Brasil, que botou todo mundo no mesmo barracão, e a gente acaba cultuando vários orixás no mesmo espaço. Lá não é tão comum assim, tá bom? O Ifá também é parecido. Então, o Ifá ela veio para o Brasil com menos quantidade de pessoas, né? Mas também teve diáspora, né? Chegou no Brasil, chegou em Cuba, chegou nas ilhas do Caribe, né? Que se eu não me engano, Venezuela também tem. Também chegou, mas na quantidade menor, tá bom? Hoje o Ifá está bem famoso no Brasil. Eu digo hoje de 20 anos para cá, né? Eu mesmo fui conhecer Ifá tem 8 anos no máximo. Eu não sabia nem o que era isso. Então, é uma coisa pra gente, pra quem não é... Pra gente é novo, né? Aí fala aí, isso tem na Umbanda? Vou falar a mesma coisa que eu falei antes. A Umbanda é universalista, gente, pelo amor de Deus. A Umbanda, ela recebe aquilo que acrescenta. Acrescentou, fez bem, tem sentido, ajuda na sua macumba, Pai de Santo tem liberdade para escolher. Tem centro que o cara vai rezar para Shiva. Já viu, não? Terreiro aí que faz yoga, que pratica yoga, que aplica reiki. Entendeu? Se tem isso, se o cara reza, aplica reiki, que é lá japonês. Se aplica yoga, que é hindu africano. Indiano. Qual é o problema de você cultuar Ifá? Me diz. Para com isso, né? Cada sacerdote tem liberdade de dirigir o culto dele. No meu terreiro eu cultuo Ifá. Você é iniciado em Ifá? Não, sou não. Do mesmo jeito que eu não sou iniciado para Xangô, para Ogum, para Iemanjá, porque eu sou um umbandista. Um umbandista não carece de fazer iniciação. Tá bom? Então eu não preciso fazer iniciação de nada, porque eu sou um umbandista. Eu não preciso fazer catequese católica, eu sou um umbandista. Eu só vou me batizar na igreja católica se eu quiser, mas não sou obrigado. Mesmo fundamento é para as outras religiões. Pelo fato de nós sermos umbandistas, eu não sou obrigado a fazer iniciação em orixá nenhum. Eu presto culto se eu quiser e se eu entender. Cada sacerdote tem a liberdade para fazer isso. Isso é o meu pensamento, tá? Agora, cada um toca a sua macumba do jeito que ele quiser. Tá bom, gente? Tem outra pergunta, filha? Só um minutinho. A Edilane também está perguntando Mas agora água, posso? se você acredita na existência de extraterrestres. Perguntinha, hein? É só polêmica, hein? Acredito, gente. Acredito. Mas no meu terreiro, pelo menos, eu acredito. Mas pelo menos no meu terreiro não faço pegada nenhuma com macumba para ET, não, tá, gente? Eu não conheço ET, nunca bati papo com ele. Acreditar é uma coisa. Outra coisa é cultuar, né? Então, normalmente a gente cultua aquilo que a gente conhece. Então, se você vai num terreiro aí que cultua ET, gente, beleza, tudo bem. Mas pergunta lá para os pais de santo lá se ele troca ideia com ET, se ele bate papo, se ele relaciona com ET. Eu não me relaciono com ET, nunca troquei ideia com ele. Então, não é meu objeto de estudo, tá bom?
Isso existe em terreiro? Existe, velho. Terreiro tem de tudo aí. Tem terreiro do Daime, que o cara bebe Daime aí, incorpora preto velho. Tem, pô. Cada um tem que ir na ter pegada que lhe satisfaz, né? Que ele acha que é bom pra ele, entendeu? No meu terreiro não tem. Eu não conheço, não sei. Mas eu acredito que existe sim, tá? Deve ter ET aí. Eu só nunca trabalhei com ele, não conheço não. Nossos guias já tem guia demais no meu terreiro, já tem confusão demais. Se botar mais ET, pai, nem eu aguento. Eu mesmo vou pedir pra ir embora. Vai lá. Tem outro aí pra nós? Não. Por enquanto. Passamos os ET pra frente. Tá? Você não falou do Ori? Ah, o Ori. Essa coisa do Ori também, gente, é uma coisa muito velha. Deixa eu falar de Ori. Culto ao Ori. Culto ao Ori é uma coisa muito antiga, muito velha, mas no nosso Umbanda é uma coisa nova, né? Não é só na Umbanda não, no Candomblé também, tá? Então, muito candomblessista aprendeu Ori de pouco tempo pra cá também. Então, pra tradição africana, tradicional, culto tradicional, o Ori, abaixo de Olodumare, abaixo de Deus, o Ori é soberano, né? Então, eu estou recitando o Itã, né? O provérbio de Ifá, né? Então, abaixo de Olodumare, que é Deus, o Ori é soberano, o Ori é a cabeça. Então, a nossa cabeça ela é tão importante como qualquer orixá. É tão importante, tão necessária como qualquer orixá. Se você está com a cabeça ruim, orixá nenhum consegue trabalhar com você, com a cabeça ruim, né? Chama de Ori de má sorte, Ori Borucu. Tanto o candomblé quanto a Umbanda é o tempo todo tentando tratar do Ori, né, gente? A macia, banho de erva na cabeça para cuidar do Ori, né? No candomblé tem os boris, né, para passar na cabeça. No Ifá também a mesma coisa, né? Então, todos, de certa maneira, estão cuidando do Ori, né? Nas outras religiões também, eu acredito que faça a mesma coisa, mas com nome diferente. A Umbanda tem a questão do anjo, vela para o anjo da guarda, a quartinha branca oferecida para o anjo da guarda, coloca uma pedra de quartzo dentro que representa o seu Ori. Então, a coisa existe, é a mesma coisa com nome diferente. Na minha opinião. Mesma coisa com nome diferente. Cada um chama do jeito que quer, mas é a mesma coisa. Não existe, como é que chama? Não existe nome novo para coisa velha. A ideia é muito próxima. Tem outra aí? Preciso falar dos orixás também, né? Tá. Então, vamos voltar ao estudo aqui para não perder o foco do nosso estudo. Eu gosto das perguntas, tá? Eu quero que faça a pergunta mesmo, acho massa. Não deixe de fazer, não. Mas vou tentar aqui cumprir o cronograma, para no próximo encontro nosso já falar de outra coisa. Beleza? Então, voltando aqui à história lá da influência, das tradições da Umbanda. A parte africana eu já falei, né? Sofreu as 3 mais influências, né? O povo de Yorubá, o povo iorubano, né? Que é os orixás, o povo Jeje, que cultua Fon, que é a divindade Fon, que é os voduns, né? Fala Fon, a língua é Fon, e cultua os voduns. Mais comum no tambor de Minas, Terecô, aquele pessoal que reza lá pro lado do Maranhão, tá? E o tambor de Minas também. E o povo Banto, né? Que é mais comum, né? Pelo menos até onde eu sei, né? Na região sudeste, Rio de Janeiro. Então, os candomblés do Rio de Janeiro é muito comum ser de povo da Banto, né? Então, quando ele fala candomblé de Angola é basicamente Banto. Veio da cultura Banto, tá bom? Inclusive, é o candomblé que incorpora o caboclo, que incorpora o boiadeiro, que é muito próximo da Umbanda, tá bom? Por quê? Porque tem um fundamento Banto, que a Umbanda também tem, muito forte. Tem aqui o Cairod tá agradecendo por você ter ajudado ele na época que precisou. Ele tá assistindo lá da Europa. Oh, que legal! Obrigado, molecão. Só o ouro, hein? Tá bem, nem esperava que você estivesse aqui assistindo a gente. Bora em Portugal. Adorei, viu? Continua com a gente, cara. Vamos, bom que a gente vai rezar junto. De repente a gente abre até uma macumba aí em Portugal, já pensou? Legal, hein? Não sei nem se tem macumba aí, mas acho que tem também. A Aline também tá mandando um abraço pra gente. Legal. Viu? A Aline Jade. Olha, coisa boa, Aline Jade. Olha que legal. Macumbeiro, hein? Macumbeiro, hein? A Edilane... Esse do Jade é o que frequenta lá no... Não, a Aline é que trabalha comigo. Ah, Aline. Tá bom. Tava confundindo com outro. Que o nome do outro também é Jader, não é? Então só confundi o nome do rapaz. Tá bom. Pô, Aline, tá virando macumbeiro, hein? Caramba, hein? Tá saindo da igreja virando macumbeiro, hein? Coisa boa. Vou convertendo você. A Edilane, ela perguntou quando você tava falando da quartinha, né? Como é cuidar da quartinha na nossa casa? A quartinha fica no terreiro, os filhos cuidam da própria quartinha em casa? O ideal, Edilane, né?
O ideal, na nossa casa a gente faz assim, tá? Não tô botando regra na casa de ninguém, né? Cada um que cuide do seu. Na nossa casa, o ideal é que você cuide dessa quartinha na sua casa. Por quê? Porque você vai criar um altar doméstico e lá você vai rezar, lá você vai prestar culto ao seu anjo da guarda, ao seu ori. Seria analogicamente, fazendo analogia, o Ibaori. A pessoa faz lá a iniciação do... A pessoa faz a iniciação do Ifá e recebe um Ibá Ifá, que é uma cuia, né? Como é que chama? Aquele prato de louça que eu esqueci, que tem ali o fundamento do Ifá e ele faz culto em casa. O umbandista faz isso desde sempre, pô. Só que no meio da quartinha. Pega a quartinha, bota uma pedra de quartzo ou um obi, água e uma vela branca. A cada semana troca aquilo, oferece para um anjo da guarda, oferece para o seu ori. E é isso. Simples como na Umbanda, tudo é simples. Não precisa complicar nada. A gente já faz isso. Tá bom? E todos nós, umbandistas, podemos fazer. Você não é obrigado a fazer, mas pode fazer. Claro, com orientação do seu sacerdote, né? Porque é ele que vai ser responsável por aquilo na sua casa. Entendeu? Na nossa casa é assim. Eu tenho, né, aqui em casa, além de ter lá no terreiro. Meus filhos de santo, todos são orientados a ter vela de anjo da guarda em casa. Aqueles que não têm é porque não querem. Mas eu permito todos terem. Tá? O que mais? Vou dar sequência aqui do negócio. Já falamos do ori, senão, né? Tá. A gente responde a outra daqui a pouco. Voltando aqui, gente. Então, ó, já falei da origem africana, né? Bastante, né? Vamos pular para outra. Origem indígena, tá, gente? Os nossos povos ancestrais, né? Daqui da nossa terra, que chegaram aqui quando o Brasil foi colonizado, já estava aqui os índios, né? Eles também tinham a sua própria culta, a sua própria reza, sua própria divindades, né? Sua própria cultura, né? A parte de erva, de planta, as defumações, né? Então, bebe as raízes, né? Aquelas outras magias, né? E práticas de indígenas, né? Então, eles já aplicavam passes. Passe vem muito mais a ver com o povo indígena do que o povo africano, tá? O passe, a defumação, o próprio banho de ervas, garrafadas. Muito disso vem da cultura indígena, tá? Muito disso. Até mais do que a cultura africana. Essa parte aí. Então a gente bebe nisso também. Beleza? É importantíssimo na nossa cultura, né? E a maior parte dos terreiros de Umbanda são criados por caboclos. Muitos deles, a grossa maioria, são dirigidos por caboclos. Apesar de hoje a gente ver os caboclos perdendo um pouco... Os caboclos não, vou me corrigir. O umbandista cultuando menos caboclo, porque a Umbanda hoje está na moda cultuar outras coisas. É Exu para todo lado, pombogira para todo lado. E o caboclo o cara não quer cultuar. Isso é uma coisa nova, uma coisa que é mais recente, tá? Mas as casas de Umbanda tradicionais, mais velhas, né? Na maioria foram fundadas por caboclos, tá bom? Na maioria, gente. Tá? E a gente não pode esquecer as nossas raízes. Se vai falar de raiz e tradição de Umbanda, é isso daí. A maior parte é fundada por caboclo. Se eu quer falar de ancestralidade, de raiz da Umbanda é caboclo, gente. A raiz nossa é caboclo. Tá. Tem outra... Tá, então vai. Depois a gente continua. Perguntou aqui, né? Falando da Quimbanda, Candomblé e Umbanda no Brasil. Rapaz, hein? Pergunta difícil, hein? Quem que fez isso aí? A Tatiana. Meu Deus do céu, mulher. Tá inspirada hoje, hein? Quer aprender tudo na mesma live? Vou deixar para as próximas, pô. Mas vamos lá. Depois vamos falar disso. Depois eu falo disso. Que esse tema aí vai demorar... Só isso aí demora 3 dias para falar, mulher. Vamos... Tá bom, vou falar desse negócio aí. Tá. Vou falar por alto, tá? Por alto. Como Candomblé? Como é que é? Quimbanda e... a Quimbanda, Candomblé e Umbanda no Brasil. Tá. Então, Umbanda já estamos falando, né? A Umbanda nasce com Zélio Fernandino de Moraes. Pelo menos é a Umbanda que a gente cultua. Tem desde 1908. Tá bom? Ela é mais antiga que isso? Caboclo, Preto Velho, Exu, Pomba já existia? Já existia. Mas a religião nasce com o ritual. Quando alguém propõe um ritual e aquilo vira religião. Tá? A religião, ela nasce com um ritual, ela não nasce com a entidade. Então, quando o caboclo das 7 encruzilhadas faz um ritual, cria um estatuto, fala, vai ser dessa maneira, ritualizar aquilo vira religião. Tá? Então, nasce com ele, né? Pelo menos de forma... para a maioria. O Candomblé, gente, também só tem no Brasil, né, velho? Candomblé não tem na África, tá bom?
Candomblé foi criado aqui no Brasil tem em torno de 300 anos. Pelo menos a Casa Branca. Depois você pesquisa aí, por favor, vocês. Coloca lá o terreiro mais velho de Candomblé do Brasil. Se eu não me engano é a Casa Branca, tá? Por favor, me ajuda aí. Se bota aí, qual o terreiro mais velho de Candomblé do Brasil? Você pega lá a quantidade de tempo, é o tempo que o Candomblé tem. Não passa de 300, é 300 anos, alguma coisa. Então Candomblé também é uma religião nova. 300 anos não é velho, né, gente? Velho é o judaísmo, que tem 5 mil anos. Velho é o hinduísmo, que tem 8 mil anos. O Islã, isso é velho, tá? Então, depois de Jesus, tudo é novo. Jesus tem o Evangelho tem 12 mil anos, gente. O cristianismo. Tem religiões muito mais velhas aí. Tá? Então, Umbanda, Candomblé, é tudo novinho, é criança. Diferente do culto africano. O Ifá é velho, o Ifá é muito velho. O culto ao orixá é velho. Culto a Exu, culto a Ogum é velho. Xexelabá, isso é velho. É tempo da humanidade. Mas o Candomblé e Umbanda é novinho, é criança. Tá? Quimbanda. A Quimbanda em Angola, a Quimbanda vem da língua quimbundo, que é angolano. A Quimbanda de verdade vem de Angola. Quimbanda é o seguinte, lá tradicionalmente falando que existe lá na África. E no Brasil é outra coisa. O Quimbanda é o curandeiro. Umbanda Umbanda significa arte da cura. Na língua banto. Tô falando que Umbanda tem muito a ver com língua banto? Umbanda é a arte da cura, tá? E o Quimbanda é quem pratica a cura. O Quimbanda é o curandeiro, é o feiticeiro, é o médico, o pajé. O Quimbanda é quem pratica a Umbanda. A Umbanda é a arte da cura e o Quimbanda é quem pratica a cura. Isso do ponto de vista técnico, pensamento africano, angolano, banto. Aqui no Brasil ganha outra cara. Aqui no Brasil a Quimbanda se mistura, essa Quimbanda, banto, se mistura com as religiões que tem aqui. Catolicismo, paganismo, o catolicismo, o catolicismo popular, né? Aquele que não é muito bem visto pela Igreja Católica, e com paganismo, né? Aquelas pessoas que não foram bem aceitas, aquelas pessoas que não são anticristãos, né? Aí você vê aqui no Brasil um monte de quimbanda aí, né? Quimbanda luciferiana, quimbanda, não sei, tem vários nomes, tá? Cada um tem um nome. E eles divergem de tudo entre eles, tá? Inclusive do fundamento. Então tem que perguntar para cada um deles o que é, eu não consigo dizer. Eu estou falando dessa, que é a quimbanda banto, que veio da África. Essa é isso daí. Agora, as outras quimbandas, cada quimbandeiro tem a sua prática, o seu entendimento, a sua tradição, que eu não ouço falar porque eu não entendo. Eu sei que praticamente toda quimbanda tem Exu e Pombogira, isso eu sei, né? E que Exu e Pombogira está em praticamente todas as religiões de matriz africana. Que o Exu e a Pombogira vai estar no Candomblé, vai estar no Terecô, vai estar em qualquer Candomblé, você vai ver Exu, tanto Exu africano, orixá, quanto entidades, você vai ver em tudo que é lugar aí, tem coisa. Na Umbanda você vai ver Exu para Dedéu, para todo lado, tanto o orixá Exu, tanto quanto o orixá entidade, você vai ver também, né? E na Quimbanda, mais ainda, porque eu acredito, né, que eles são o que mais cultua Exu e Pombogira, mas cada um dentro de suas normas, seus métodos, né, com a sua ética particular, que eu não sei, cada lugar tem suas regras. A Beth falou aqui a respeito da Casa Branca do Engenho Velho, né? Que ela foi criada por volta de 1815, lá em Salvador. Então, 1815 é a casa mais velha, o Engenho Branco, é isso? Isso. Então, calcula aí, Beth, por favor, você que é boa aí da Casa Branca. Calcula aí quanto tempo tem aí, por gentileza. 115 vai dar... Bota aí que você é boa da matemática, eu já tô fugindo da escola. 185, 26, uns 200 anos, né? Então, mais isso 200 pouquinho. Isso essa casa aberta, né? Então, talvez o registro dela não seja dessa época, porque demora muito a registrar, a gente sabe que tem esse problema. Às vezes as casas passam muito tempo de forma irregular, né? Até terem visibilidade, que antigamente a gente sabe que era crime, né? Não tinha essa liberdade que nós temos hoje de cultuar nossas práticas. Então, talvez seja bem mais velho que isso. Aquele período que não foi colocado no papel, não foi no cartório, né? Mas é isso, tá? Ainda assim, é religião nova. Tá? Voltando lá para as origens da nossa religião, né? Falei do povo africano, que é muito rico. É uma formação, é uma prática muito rica, tem muita cultura africana. A gente vai passar a vida inteira nesse troço aí, não vai conseguir esgotar. É muita cultura, é muito rico, muito rico. A parte indígena também é.
Quantos povos originários tem vindo para aí no Brasil? Muitos foram extintos, né? E muitos ainda tem até hoje aí. Também seria muito difícil a gente ter conteúdo para falar isso. Tem muito conteúdo, mas não tem sabedoria para falar. Cristão católico, que é o que a gente recebeu da origem europeia, né? Muita gente quer falar mal aí desse troço aí, mas pelo amor de Deus, velho, vamos parar de falar mal, né? Se a gente reza para Jesus, se a gente reza para Maria, se a gente reza para Santo, se a gente tem a mínima noção de família, de sacramento, batismo, casamento, ritual fúnebre, que mais? A ideia da sociedade, arquitetura, pavimentação na rua, hospital. Boa parte dos hospitais aí são hospitais que tem algum contato com a Igreja Católica, gente. Então chama Santa Casa, né? Santa Casa de Misericórdia. Então as grandes escolas do Brasil foram feitas por a Igreja Católica. Os hospitais mais famosos que funcionam até hoje aí é o hospital da Igreja Católica, gente. Então a gente tem que parar de enumerar coisa ruim e falar também as virtudes, né? Falar as virtudes. Então, esse pessoal guardou o patrimônio do cristianismo, do Evangelho de Jesus para o mundo inteiro, pô. Então, vamos parar de falar mal e ver o que é de bom, né? Então, a influência deles eu penso que é muito saudável na nossa religião. E como eu falei anteriormente, sem Jesus lá no meu terreiro lá, não tem banda lá não, tá? Espiritismo. Fera pra caramba também. O Espiritismo nos ajuda a ter essa capacidade mais... o método, né? O Espiritismo tem essa pegada científica, metodológica, cartesiana, né? Filosófica, de entender também como é que acontece o fenômeno. A gente não precisa ser um espírita para ser um bandista, não. Mas tem muitos fundamentos espíritas, inclusive éticos, morais, que a gente pode guardar dentro do nosso terreiro, né? E quando a gente se distancia dessa ética, da moral cristã, do evangelho, do dai de graça, aquilo de graça que recebemos, que é muito evidente, muito trabalhado dentro do centro espírita, a gente acaba se perdendo. Então o Umbanda, ela é muito poderosa hoje no meu pensar, também pela influência espírita. E hoje está na modinha um bandista falar que não quer saber de espiritismo, não, que espiritismo, não, meu filho, vai ler as obras lá, o que não serve para você, joga fora. O restante você aproveita, que é a ética, a moral, a decência, a honestidade, o contato com Jesus, né? Ter os valores cristãos, né? O amor ao próximo, entender também as relações espirituais, e não de uma maneira só teológica, porque o espiritismo abre a mente, abre um pouco mais a mente, né? Para que a gente consiga ver um pouquinho por trás do personagem, por trás do arquétipo. Porque tem um arquétipo do preto velho, tem um arquétipo do orixá, mas por trás daquele arquétipo pode haver mais coisas. Quando a gente abre essa percepção, essa possibilidade, a gente cresce. E não fica entendendo só pela teologia, é assim, ponto final. Você começa a abrir um pouco mais a oportunidade de ver com outros olhos. E o Espiritismo nos franquia isso, desde que você não seja fanático, né? Mas se você pegar aquilo ali, aquelas ferramentas e colocar no nosso dia a dia, a gente pode crescer muito, muito, muito bom. A Edilane também agora perguntou se a casa trabalha com trabalhos e jogos de búzios ou cartas. Edilane? Quem é Edilane? Edilane. Edilane, a gente não sabe jogar, eu não ponho carta porque eu não sei, tá? Nunca aprendi, né? De repente no futuro eu vou aprender esse troço aí também. Então, mas eu não sei, tá? Agora a gente faz jogo de búzios. Por que o jogo de búzios? Então vamos tentar esclarecer aqui um pouquinho. Jogo de búzios, gente, a consulta oracular não é mediunidade, tá? O que tem ali é um processo intuitivo, como tem em qualquer prática da vida. Então, o médico que reza para Jesus, antes de fazer a cirurgia, ele é inspirado por Jesus. O dentista que reza para o Dr. Bezerra de Menezes, e ele vai operar o canal de alguém, ele é inspirado por Dr. Bezerra de Menezes. O veterinário que vai fazer a cirurgia na barriguinha do cachorro, e ele é devoto de São Francisco, e ele reza para São Francisco, tenho certeza, não tenho dúvida, que o São Francisco de Assis abençoa ele para que ele faça uma boa cirurgia naquele animal. Então, um processo intuitivo, não tem mediunidade. A consulta oracular, ela é para isso. Na consulta oracular não tem mediunidade, tem processo intuitivo. Ou é mediunidade, que vai ser feito pela incorporação, pelos processos mediúnicos, essa não deve ser cobrada. Então nunca você vai
no nosso terreiro, pelo menos, né? Espero que isso nunca aconteça. Se acontecer, por favor, me chame a atenção, me lembre. Fala, você falou que eu não tinha, para você me cobrar para não ter. Mediunidade não se deve ser cobrada. Então, o caboclo incorporou, o preto velho incorporou, o Exu incorporou, não tem paga. Dá de graça o que graça recebeste, que é a orientação do nosso Mestre Jesus, que muito espírita fala e a gente correbora, né? Concorda com esse pensamento. Mas o jogo de búzios, não. O jogo de búzios, a consulta oracular, ela é lícita, a cobrança, que chama-se salva de Exu. O que é isso? As religiões de matriz africana, gente, o padre, ele recebe... Primeiro que nós somos sacerdotes, eu sou sacerdote. O sacerdote, gente, ofício religioso, em qualquer tradição, ele é remunerado. Por que no centro espírita não se cobra? Porque lá não tem sacerdote, gente. Aquilo, o formato espírita não tem sacerdócio. Então não se cobra. É a regra deles. Agora, nas demais religiões, se cobra. O padre recebe, o pastor recebe. O sacerdote da região de matriz africana é um direito dele receber. Direito. Até porque ele tem que viver. Ele tem que sobreviver. Ele tem que ter a manutenção do axé. E como é que ele faz isso? Pelos trabalhos espirituais que ele oferece e pelo jogo de búzios, que é um oráculo. O oráculo, seja o de Ifá, seja o jogo de búzios, que é o Merido de Logum, é como se fosse a radiografia de antigamente, como se fosse o eletrocefalograma de antigamente. Entendeu? É método de diagnóstico, como se é na medicina tradicional chinesa, da acupuntura, que vem do taoísmo. Entendeu? A consulta oracular é para isso. Aquilo ali não tem mediunidade. Ou tem mediunidade ou tem oráculo. Ou tem consulta oracular ou tem mediunidade. Esperar um pouquinho a cachorrada aí, zoada. Mas vai dar certo. Né? Aí o que acontece? A consulta oracular, o jogo de búzios, é para isso. Então, aqueles que querem, ninguém é obrigado, tá? Meu terreiro atende quinzenalmente, nosso terreiro, eu falo meu porque eu sou responsável, tá? Mas é nosso terreiro. O terreiro do Caboclo Sete Pedreiras, aquele que é o dono. Quinzenalmente é gira pública gratuita, e sempre vai ser assim. Você vai lá, vai se consultar com o caboclo, preto velho, Exu, pombogira, criança, boiadeiro, marinheiro, cigano, de graça. E não tem consulta, porque incorporou, não tem consulta. Não tem paga, ninguém paga. Mas se você me falar, pai Anderson, eu quero que você jogue búzios, que você faça uma consulta oracular, isso ele deve ser pago, até porque é um tabu, é regra. Exu tem na regra que deve ser cobrado, tá bom? E aquele dinheiro é o dinheiro que o sacerdote vai sobreviver, gente. É o dinheiro que o sacerdote vai usar para sustentar a família dele e além de cuidar do espaço sagrado, que é lícito, não é errado. O sacerdote viver do jogo de búzios, viver do trabalho. Muita gente vai no terreiro pedir prosperidade, pede para comprar o carro, pede para trocar a casa, pede para abençoar no emprego, ter sucesso num problema, numa lida na justiça. Todo mundo vai no terreiro para pedir prosperidade. Prosperidade também é dinheiro. Aí o pai de santo, coitado lá, que não é o meu caso, graças a Deus, passando necessidade, porra. Às vezes não tem um dinheiro para consertar uma telha, às vezes não tem a comida em casa. Tu quer o quê? Que o sacerdote vai atrás de Bolsa Família, porra? Se o cara pensa isso, irmão, pelo amor de Deus, você tá na religião que não... Isso não existe, né, cara? Isso, infelizmente, é muito comum. Tem muita gente que vai no terreiro, o pai de santo, às vezes, a mãe de santo, passando dificuldade, não tem dinheiro para arrumar um canal no dente, que tá todo arrebentado, pobre, e o cara vai lá para pedir as coisas ainda, porra. E acha ruim que a mãe de santo, coitadinha, faça um joguinho de búzios para pegar um dinheirinho, para ganhar um dinheirinho para se sustentar. Pobreza, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente tem que crescer, parar com isso, né? Que religião vocês querem, né? Que religião a gente quer no futuro? Entendeu? Não estou dizendo para o pai de santo ser ladrão, ser safado, não. Estou dizendo que ele tem que ser respeitado. No meu caso, graças a Deus, como eu falei, não é vergonha viver do orixá. Não é vergonha. É honra, é bênção viver do orixá. Então a pessoa que vai lá, a moça que faz acarajé, baiana, vive do orixá. Quem vive do samba, vive do orixá. Quem vive das artes afro, vive do orixá. E tudo isso é cultura do orixá.
é lícito, é digno, é decente. E o sacerdote que faz o joguinho de búzios e vive daquilo é digno e decente também. Isso não é desonra, não é bênção. O orixá não fica devendo nada para ninguém. Ajuda quem faz o jogo, ajuda quem é o sacerdote, ajuda a casa, porque o axé vai para casa, e ajuda aquela pessoa que buscou a bênção do orixá, né? Aquele devoto que para pedir a bênção, a graça, pediu a abertura de caminho para o orixá. O orixá ajuda ele, as entidades ajudam ele ajuda a casa e ajuda o pai de santo. Todo mundo ganha. Tá? Todo mundo é abençoado. Não tem problema nisso. Tá? Isso é bobagem. Tá bom? E na minha casa eu faço o jogo de búzios. Graças a Deus faço e tá tudo certo. E faço os trabalhos espirituais que o jogo aponta, né? Sempre para o bem, né? Graças a Deus, porque eu sou decente. Então, se alguém lá faz coisa errada, é problema deles. Eu não faço nada disso, tá? E, como eu te falei, o jogo de búzios, como eu falei para vocês, é bom deixar bem claro, né? O jogo de búzios da nossa casa é para abençoar a minha casa com prosperidade, com dinheiro, fazer o dinheiro circular, ter produtos de limpeza, pagar a conta de luz, pagar a conta de condomínio. Porque apesar dos meus filhos de santos serem pessoas muito abençoadas, pessoas generosas, que me ajudam com doações e me ajudam mesmo, não é justo. Eu quero oferecer um trabalho, entendeu? Para não ficar pedindo. Então eu faço isso. Mas eu não vivo disso não. Poderia viver, não é desonra. Mas eu não vivo, eu tenho meu emprego, graças a Deus, eu e minha esposa tenho meu emprego, e eu vivo do meu salário e dá para me viver de boa, graças a Deus. Tá bom? Dito isso, vamos para outra. Tá, essa era a minha dúvida, se na casa tinha jogo, né? No sentido de ter essa ferramenta de direcionamento. Quiser fazer jogo de búzios, faz com nós, minha filha. Vai arrebentar. Nosso joguinho, graças a Deus, abençoa muita gente. Nos abençoa e abençoa muita gente. Porque é prosperidade, né? A pessoa nos ajuda a nossa casa, que aquele dinheiro fortalece o axé da casa. E eu tenho certeza que os orixás da nossa casa ajudam todos aqueles que são dignos, né? Sim. Tenho certeza. Eu falo aqui, né, que dos jogos, o jogo oracular sempre tem energia de troca, né? Sim. Prosperidade, ela tem que ter movimento, gente. E assim todo mundo cresce. Isso, prosperidade é dar e receber. Aquela pessoa que só quer receber, gente, ela é estéril, né? Ela só quer receber, ela é estéril, ela não vai crescer nada. Tem gente que é soberba, só quer dar. Também não vai prosperar, porque ele é soberbo, ele não quer receber de ninguém, ele acha que é melhor do que os outros. Então eu tive dificuldade com isso, tá? Porque, como eu falei, eu tenho minha profissão, meu emprego, que graças a Deus me sustenta. E eu poderia bancar meu centro sozinho, eu com a minha esposa, poderia sim, cara. E essa questão foi bom para me manter mais humilde, me colocar pé no chão e entender que prosperidade é dar e receber. Se eu ficar só dando e não receber nada de ninguém, né? Eu tô sendo orgulhoso, tô sendo soberbo. E quando a gente faz isso, o dinheiro não vem mais pra gente. Você fala, você não precisa não? Você não precisa, eu tô querendo te dar dinheiro, você não quer? Então eu vou dar para outro. E você deixa de ter próspero, deixa de ganhar dinheiro. E eu não, eu quero ganhar dinheiro. Então, eu tô sempre dando muito, graças a Deus, mas eu quero receber também. E não tem problema nenhum com isso, não. Aprendi, Exu me ensinou. A Tatiane aqui, né? Quer fazer a última pergunta. Bora, Tatiane. Eu gosto. Pode falar. Pode continuar fazendo. Todos temos um orixá? Isso é polêmico também, tá? Todo mundo que cultua religião de matriz africana tem orixá. Vou falar assim que é melhor. Se você cultua religião de matriz africana, você é devoto de orixá, seja do que for. Se você frequenta o axé de qualquer terreiro, seja de Umbanda, Candomblé, Ifá, você tem orixá. Porque o orixá te levou lá e ele é elemento de devoção, né? É objeto de devoção. Se você reza por orixá, se você cultua orixá, você tem orixá. Tá? Agora, se você não cultua, você nunca foi num terreiro, você não gosta de orixá, porra, pelo amor de Deus, né? Cada um tem a divindade que merece. Eu acho que o orixá vai tem mais tempo para cuidar dos seus. E assim é qualquer outra divindade. Vai ter gente que não, vai ter gente que vai falar diferente do que eu tô falando. Todo mundo tem orixá. Parece até que é horóscopo, né? Todo mundo tem um horóscopo. É de Libra, Capricórnio, signo. Todo mundo tem signo, né? Então, não sei, eu entendo diferente, tá? Isso é para quem cultua. Se você cultua, você tem. A
A Edilene tá perguntando se pode falar o valor só para ela se organizar. Nosso joguinho de búzico, valor simbólico, R$150. Valor bem simbólico, tá? Isso aí, eu não tenho orgulho de fazer barato, não. É porque é para ajudar mesmo todo mundo. E é bem simbólico e é isso. E mais os trabalhos, lógico, né? O jogo de búzios é R$150 o jogo. E os trabalhos que vão ser executados, que também não exploram ninguém. Já falei que não explora. Agora aqui tem a professora Adriana de Souza. Ela faz um comentário aqui. Eu acho incrível os orixás. Eu acredito que deveríamos ter um representante na Câmara. Já cansei de falsos profetas. A maioria usa o nome de Deus como se fosse osso na boca de um cachorro. Representante na Câmara dos Deputados, é isso? Algum cultuador de orixá? É isso? Filha, olha, a política, ela é muito importante, né, filha? Política é muito importante. Falar que não é importante é mentira, tá? Mas, eu vou ser bem sincero, vou dar minha opinião, tá? Se for pra ter, sabe, pai de santo safado lá, vagabundo, eu prefiro que não tenha, tá bom? Eu prefiro não ter representação do que ser mal representado. Porque gente para se vender, para fazer coisas imorais, que eu acho que não tem nada a ver com orixá, eu prefiro que não tenha. Que se for para passar vergonha, que passe outro. Tá bom? Essa é a minha opinião. Tá? Porque a gente não pode adequar os nossos valores religiosos com o movimento político. O movimento político tem um interesse muito maior do que o nosso. E às vezes a gente tem que se adequar a coisas humanas, tá? A interesses humanos. E eu penso que espiritualidade, religião, espiritualidade está além disso, é mais importante que isso. E a gente não pode abrir mão dos nossos valores por conta de política, tá? Então, eu gostaria que tivesse mais representantes, mas desde que ele fosse digno, honrado, decente. Se for para ser safado, é melhor que não tenha. É a minha opinião, tá bom? Tem mais alguma coisinha aí? Minha mulher saiu ali para ver a minha filha Mariana. Deixa eu ler aqui, ver se tem mais alguma coisa. Botar um óculos. Ó, lê aqui a da Tatiana, né? Tá falando aqui, eu acho. A Tatiana tá falando que ela fez o jogo, né? Foi a primeira vez na vida dela e recomenda, né? Fez aqui com você. Eterna gratidão. A senhora Michele ainda não conhece, espero de coração. Vem aqui pra te mostrar aqui, vem cá, Michele. Vem aqui, pula aqui. Acho que você já viu ela assim lá no centro, não é possível. Aí, Tatiana. Olá. Ó, coisa boa. Noite, aí, ó. tudo bem? Ó, quando você for lá no centro, você vai consultar com ela, com a Maria Padilha dela, viu? Você tá precisando consultar com a Padilha. Tá bom? Que a próxima vez que você for, você conversa com a Padilha lá dela, lá que vai ser fera pra dedéu. Boa noite a todos, gente. Tá prazer. Bom? Eu que fico muito feliz, tá? Foi a forma da gente se conheceu, né? Conheci seu esposo, conheci o Lucas, seu filho, né? E pra mim foi muito, muito fera. Foi muito massa ter conhecido vocês, né? A confiança. E é bom demais, a gente vai aumentando a nossa família. E espero que você estude conosco, né? Como está estudando agora. Continue conosco e que mais para frente, né? Você organizando suas coisas, você trabalhe conosco lá no nosso centro, porque o nosso centro precisa de pessoas igual a você. Entendeu? Tenta convencer seu marido aí. E aí? Pode continuar, meu bem? Vai. Só elogios. Foi? Pessoal, a gente já tem bastante tempo de live, né? Vou parar de perturbar vocês, senão vai ficar muito tarde. Tá bom? Então hoje nós falamos aí sobre a influência das raízes da Umbanda, né? Raiz africana, indígena, católica, espírita. São as influências mais comuns, né? São os fundamentos mais importantes, na minha opinião, da nossa religião de Umbanda, tá bom? Isso. E é isso. Esse pessoal, né, que acabou que, de certa maneira, trouxe, ou os nossos guias trouxeram essa fé para dentro. Eu acho que o que aconteceu foi isso. Acho que foi o contrário, né? Nossos guias, que são os nossos ancestrais, hoje está na moda falar de ancestralidade, né? Tal. Ancestralidade na Umbanda o tempo todo, gente, pelo amor de Deus.
São os nossos ancestrais que trouxeram essas religiões que nós falamos, respeitáveis, valorosas, para dentro do terreiro. Quem trouxe isso aí foi os nossos ancestrais. Quem trouxe a religião para o nosso terreiro foi o Preto Velho, foi o Caboclo, foi o Exu, foi a Pombogira, foi o Boiadeiro. Eles que trouxeram, não foi a gente não. A Umbanda não botou a religião lá dentro, quem botou foi o guia, pô. O guia que botou. O guia pegou, ele reza para o santo, o santo ficou lá dentro. O guia rezou para o orixá ficou lá dentro. Então, quem trouxe a religião para dentro do terreiro foi o guia. Porque a nossa religião ela foi feita por guias. Não foi feita pela religião. Não foi feito pela escola religiosa. Foi feito por guia. Quem fundou nossa religião foi o caboclo, assim, para a Umbanda mais, vamos dizer, a Umbanda mais tradicional, tá, gente? Tem outras opiniões, tá? Mas se você ver, se repete isso. Quem trouxe o catolicismo para dentro da nossa religião foi o caboclo das 7 encruzilhadas, entendeu? Que dizia que falou que se identificou com um caboclo, mas era um padre jesuíta. Inclusive o nome do terreiro dele é Nossa Senhora da Piedade. Nossa Senhora da Piedade, gente, é sincretizada com que orixá? E conta aí. Nenhum. Então esse pessoal que quer sincretizar santo com orixá o tempo todo, pelo amor de Deus, né? É possível fazer isso? É possível. Mas é preciso, é obrigatório fazer isso? Não. Se fosse o caboclo das 7 encruzilhadas, o terreiro dele era um santo de orixá. E lá não, é tenda espírita, Nossa Senhora da Piedade. Tá bom? Tem a imagem da Nossa Senhora da Piedade lá. Não tem imagem de um santo, de uma santa sincretizada com orixá. Essa ideia do sincretismo com orixá veio depois. Beleza, gente? Muito axé para todo mundo. Deus abençoe. Obrigado pela paciência. Continue conosco, né? Adoro ficar falando de Deus, de orixá. Adoro, para mim é muito bom, é prazeroso falar de Deus, de orixá. Peço desculpa por alguma coisa que eu tenha falado que tenha desagradado alguém. O objetivo não é esse. O objetivo é passar a informação de maneira mais clara possível, né? E louvar o nosso Deus. Hoje começamos o nosso trabalho difícil, né? Por causa daquela questão, e acabei que não fiz oração. Mas vou fazer agora pra gente finalizar. A gente não pode deixar de rezar não, né, gente? Tá bom? Então vamos rezar um pouquinho, tá? Vou pedir a vocês que me acompanhem na oração, né? Senhor Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer ao Senhor pela noite de hoje. Agradecemos pela presença dos nossos mentores espirituais, por cada um deles, por zelar por nós, por nos orientar no bom caminho, trabalhar com fé, fortalecer nossos propósitos, a nossa vontade. Peço, Jesus, que abençoe a cada um dos que estão aqui nos assistindo, que abençoe seus lares, suas famílias, que todos eles possam ser abençoados pela sua divina presença, que deles também possa ser fortalecida a vontade de ser melhor a cada dia, que nossos guias e mentores possam visitar a casa de cada um deles, trazendo a força, a energia, a saúde, as bênçãos necessárias em seus lares para cada uma das suas necessidades. Te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo, que a tua paz seja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Sábado, gente, temos gira, 18 horas, lá na nossa tenda de Umbanda Caboclo 7 Pedreiras. Aqueles que puderem ir, por gentileza, estejam lá, compareçam lá, rezem conosco, tá bom? 18 horas lá na tenda. Qualquer dúvida, fale comigo aí no WhatsApp, manda uma mensagem aí, porque lá às vezes, hoje mesmo estava sem luz, né? Então pode acontecer um imprevisto lá de não ter luz, eu tenho que cancelar a gira, né? Isso nunca aconteceu. Quando teve gira lá, a gente teve que acender vela e fez no escuro mesmo, mas a gente não sabe, né? Então, por favor, me fale, né? Para ver se... Espero que dê tudo certo. Falou, gente? Valeu, brigadão. Muito axé. Boa noite, pessoal. Obrigada. Aí, ó, viu? um tchau aqui, minha mulher. Assim, dá um tchauzinho. Tchau, aí. pessoal. Obrigada, viu? Deus abençoe todo mundo. Valeu. Boa noite. Beijão, gente. Valeu. Vou desligar aqui. Tchau, tchau. É assim é que faz? Como é que vai pra desligar aqui, Michele? Ixi. Lá no X. É aqui em cima no X. Encerrar agora.